Oi, você gosta de mitologia? Gosta de saber o que a astrologia diz sobre 2024, a numerologia, a cabala, os anjos? Quer aprender algumas coisinhas para fazer um talismã para 2024? Quer participar de uma meditação para ver o que o teu inconsciente vai falar sobre 2024? Do ponto de vista dos vários instrumentos espirituais. Eu sou o Sandesh, sou astrólogo, sou tarólogo e estou te convidando para me ouvir agora falando sobre 2024 do ponto de vista de vários instrumentos, né, espirituais diferentes. Aproveita e clica aí, curte, compartilha, né? Se inscreve no meu canal, bem-vindo. Assim você vai sempre saber quando estou dando uma dessas palestras ou falando sobre alguns dos temas do caminho espiritual. 2024, 2024, somando dá o número 8. Numerologicamente, o número 8 é uma oitava superior da capacidade de trazer as coisas do mundo espiritual na matéria, de viver o mundo material segundo as leis espirituais. O número 8 são como dois quatros, um quadrado e um losango, um sobre o outro. E isso, o 4 em si é a própria matéria, é o mundo material. Quatro direções, quatro elementos, quatro direções, quatro fases da lua, né? Quatro estações. Mas o 8 não, ele representa essa conexão num nível superior de trazer as coisas para a matéria, de plasmar na matéria verdades espirituais, de não só uma pessoa que tem uma ideia, vai lá e bota em prática, isso é um 4, né? Um fazedor, um realizador. Agora, quando é um empresário que junta dinheiro, sonhos, projetos, ideias, tradição, funcionários, né? E arrisca e vai lá e cria isso na realidade para que o todo saia ganhando com isso, isso é um 8. Um 8 é um número extremamente forte na matéria, de intervenção na matéria, de resultados na matéria, mas que tem uma cobrança espiritual, tem uma força espiritual, tem um karma sendo realizado na rotina e no dia a dia. Um 8 é um número ambição, de ambicioso, de trazer algo gigante que não está nesse mundo prático, nesse mundo pragmático, trazer para esse mundo. Para esse mundo da conta de água, luz, telefone, IPTU, condomínio. 2024 é um ano muito legal para os empresários, um ano muito legal para pessoas com ambição, um ano muito legal para pessoas que pensam grande, que querem trazer isso para a realidade. É um ano de grande capacidade de materializar, um ano de bênçãos sobre líderes. É um ano para realmente trazer essa capacidade de realização e de sucesso para a matéria, de trazer para o mundo material verdades além de um pedaço pequeno, além do que pode ser feito por uma pessoa, verdades que são coordenadas por uma pessoa, mas que é para o todo participar e para o todo se servir dessa verdade maior. Lá na Suméria tinha uma deusa chamada Ninhursag. Ninhursag era uma deusa que estava ajudando o grande Deus maior a criar as pessoas, as coisas, e no meio da criação ela estava lá fazendo as coisas, e ela sem querer, né, estava fazendo os seres humanos, ela sem querer matou uns seres humanos, a deusa pisando e fazendo as coisas, e ela ficou mal. E ela é uma deusa de responsabilidade, uma deusa da matéria, uma deusa de trazer as coisas para a realidade, e ela resolveu, se sentindo na responsabilidade pelo que ela fez, ajudar a curar o que ela fez. Não só a curar o que ela fez, mas ajudar todos que tinham problemas, caso tivessem problemas, a se curar também. Ninhursag, como uma deusa da terra, começou a criar as plantas medicinais, para que quem tivesse com dor pudesse se curar. E também quem tivesse com fome tivesse o que comer. Então começou as plantas frutíferas, as plantas alimentícias, né, e todos os tipos de curas e possibilidades, né, de cultivo e ao mesmo tempo de medicina, né, foram trazidas para a Terra por Ninhursag. 2024 é um ano que abençoa muito as curas e a capacidade de estar na matéria, de uma forma saudável, responsável. Você tem que se responsabilizar, você tem que se curar, você tem que se tratar, você tem que ser disciplinado, você tem que fazer boas escolhas para você. Não adianta comer um monte de açúcar e carboidrato e não querer ficar diabético. Não adianta, né, comer um monte de sal e não querer ter pressão alta. Não adianta, né, não estar enxergando direito e não ir tratar, não marcar uma consulta, não ir atrás, ou não ter disciplina, né, com os seus suplementos ou com atividade física. É um ano de muita saúde, mas de responsabilidade, de você se responsabilizar, se curar e fazer parte do teu próprio processo de cura. Entre os babilônicos havia uma grande deusa que tinha Tiamat, que tinha criado uma deusa dragão, que tinha criado todos os deuses. E aí, de repente, estava numa confusão, num cabo de guerra, os deuses estavam com tensões e com opiniões diferentes, com ideias diferentes, estava na hora da próxima geração de deuses aparecer. E então, com um pedaço de Tiamat, criaram Enki. Enki foi lá e venceu Tiamat. Com os pedaços dela, ele era ambicioso, ele também era às vezes meio paranoico, ele era também às vezes um pouco abusado do poder, mas ele também ele queria fazer um bem maior. E ele
ele vencendo Tiamat, ele começa a criar com os pedaços dela o céu, as terras e todas as coisas que existem. Lembrando que 2024 é um ano de responsabilidades, de ter que lidar com as ambições, de fazer algo a serviço, né, do todo e do maior, e ao mesmo tempo um ano de responsabilidades para progredir, para dar o próximo passo, para seguir adiante. Quando Enki terminou de fazer o seu trabalho, todo o povo louvava, todo o povo glorificava. E isso nos lembra que na Cabala, a Séfira Hod, né, a oitava Séfira da Cabala, representa Hod, é uma Séfira que fala de glorificação, de glorificar, de louvar, né, como foi feito com esse Deus. E esse é um ano que tem a ver com essa capacidade de louvar, com essa capacidade de conhecimento e aprendizagem, que tem a ver com a Séfira Hod, de aprender e de desenvolver o conhecimento e informação para deixar cada coisa no seu lugar, né, e louvar a ordem maior, louvar e, né, glorificar esse lugar certo para cada coisa certa, de fazer o que é certo, o que é lógico, cada coisa em seu lugar. No tarô, o número 8 está associado à carta da justiça. E a justiça mostra essa balança, essa coisa equilibrada, correta, ética, mas também tem a espada, né, que faz as coisas, né, que merece ganha, que não merece paga. Tem uma frieza emocional para lidar. 2024 não é um ano tão de transbordes, de mimimis, é um ano de frieza emocional para alcançar resultados. É um ano de fazer a coisa reta, direta, né, sem muitos rodeios. É um ano bem objetivo, bem pragmático, que tem uma lógica para alcançar os resultados, né? Então ele traz essa energia imparcial de que tem que lidar com as consequências. Essa é a carta da justiça. Lidar com as consequências, lidar com os ajustamentos, lidar com aquilo que precisa ser correto, precisa ser bem feito. Na mitologia egípcia, a personificação da justiça é a deusa Maat, a deusa da balança. Conta na mitologia egípcia que ela, né, também julgava, e com uma pena de avestruz de um lado e o coração, onde era a morada do espírito, a morada da alma do morto, era colocado do outro lado, e ela pesava nessa balança. E se por acaso a pesagem estava incorreta, ela dava chance para que a pessoa pudesse seguir pelo caminho correto. Ah, e a minha irmã me ofendeu, assim, tem certeza? Ah, não, era mentira. Então, né, assim, volta atrás, pede desculpas, torna o seu coração leve nessa balança, né? Não, vou seguir pelo caminho errado, então vai ter que lidar com as consequências. Karma. 2024, um ano número 8, um ano de lidar com os karmas e as consequências, tanto dos atos bons que fez, e isso deixa leve, como dos atos difíceis e complicados que você fez, e isso deixa as coisas pesadas e difíceis. Então, 2024, ele realmente pede para que você lide com as consequências das escolhas que faz. O seu coração será pesado na balança da justiça, para trazer ordem, para trazer ética, para trazer essa energia honrada e honesta para a vida. Da mesma forma que Maat pesava a balança do morto no juízo final, no grande julgamento, lá na Índia a versão, né, desse deus dos mortos e justo e correto era Yama. Yama era um poder, o poder implacável, o próprio poder da morte, né, que é implacável, né? Então, se nasceu, vai morrer, combinado é combinado. Então, toda essa energia ética, né, moral, impiedosa, um juiz rigoroso que traz essa energia de ordem, essa energia socialmente falando, que garante que o universo se mantenha em equilíbrio, que o universo se mantenha em harmonia, com as coisas nascendo e com as coisas morrendo, né? O grande cemitério final é onde traz todas as histórias, é onde tudo precisa terminar. Se começou, se nasceu, precisa fechar seu ciclo e morrer, e o próximo passo poder ser dado e a evolução poder acontecer. Yama é quem trazia esse poder e é o cara que abençoa, do ponto de vista indiano, o ano de 2024, né? Traz essa força de que é justo e é correto e precisa alcançar seu resultado. Na mitologia grega, né, o grande padrinho, e na astrologia, o grande padrinho de 2024 é Saturno. E Saturno é o deus Cronos, é o deus do tempo, né? O Saturno, ele era o pai do poder, Zeus. Ele era o pai, inclusive até da morte, né? O tempo era o pai da morte, né? Hades. Era o pai das profundezas, né? Poseidon. O pai da soberania, Hera. O pai da vida, né? A Demétera, a Ceres. Ele era o pai, inclusive, daquilo que é sagrado interior, Héstia, né? Cronos, o tempo, e que trazia uma grande era dourada, né?
Mas como toda essa energia correto, perfeito, justo, também era um pouco a sombra do ano, é a paranoia, né? Desse poder, dessa ambição tudo, né? Do que pode acontecer de errado, o que pode estar acontecendo contra mim. E na paranoia de Cronos, ele começou a ter medo de perder poder. Então a gente tinha que tomar bastante cuidado com essa ambição, não se tornar paranoico durante esse ano de 2024. Como Cronos, né, astuto e impiedoso, mas também forte o suficiente para sustentar o universo funcionando e acontecendo na Era Dourada, a versão dessa mesma energia, uma possível versão dessa mesma energia do ponto de vista egípcio, é o deus Set. Então 2024 também tem as bênçãos de Set. Durante o dia, Set às vezes era um deus de caos, em suas brigas e lutas com Horus, né? O caos e a ordem em luta. Mas durante a noite, quando realmente precisava de um poder protetor, era Set que estava à frente da barca de Ra, o próprio Sol, quando ele estava dentro do corpo da noite, né, para defender o Sol da serpente, né, o Pepe do caos, da confusão, do conflito, do confronto. Só Set tinha força o suficiente para na frente da barca de Ra, vencendo cada uma das horas noturnas até alcançar o objetivo em que o Sol pudesse nascer novamente. 2024 é um ano que exige essa persistência, essa energia de proteger o nosso sol, proteger a nossa luz, proteger a nossa verdade maior, proteger a nossa ordem no meio da escuridão, vencendo todos os inimigos, sustentando nossa luz interior até alcançar o resultado, até que o nosso sol possa nascer, com temas lá de 2025. Também na mitologia grega muito antiga, antes dos deuses, haviam os titãs. E havia essa energia que era Mnemosine. Mnemosine era memória. 2024 é um ano que tem muito a ver com a memória. É um ano de trazer as memórias, as lembranças, o tempo tradicional, o passado, o antigo Cronos, que é o tempo, que é Saturno também, em 2024, o regente de 2024. Então, como é um tempo de Mnemosine, é um tempo de recordações, é um tempo de um pouco de genealogia, um pouco de nostalgia, um pouco desses conexões, né? Mnemosine era irmã de Cronos, era irmã do tempo, e exatamente ela protegia as linhagens, e ela perguntava, né, de onde eu vim para saber para onde eu vou. Se você não tem conexão com o passado, você vai repetir o passado e só vai repetir os erros. É as memórias e a sabedoria da história que garante que você possa ter um futuro de valor e bons resultados na matéria, que é o tema de 2024. A versão de Mnemosine na mitologia viking é exatamente uma deusa chamada Saga. Antes dela ter esse nome, Odin sempre visitava ela no rio do conhecimento, do lado do castelo dela, e ela contava todas as histórias e todas as memórias e com todas as vidas dos guerreiros, e ela contava então as sagas, que tem a ver com essas memórias e com essas histórias longas. E aí então Odin deu o nome dessa deusa de Saga e que ela fosse respeitada e proclamou aos 4 direções, aos 4 ventos, né, que ela fosse respeitada, que ela fosse reconhecida e valorizada, né, porque ela tinha memória. O rio do conhecimento trazia as memórias do lado do castelo dela. E esse era o rio de Saga, no castelo da Saga, dessa deusa de conhecimento e de informação e de aprendizado. Saga basicamente protegia através da poesia a tradição, a presença da cultura, né? E guardava a memória, guardava a antiguidade, o passado para que o presente pudesse ter qualidade. Então, assim, esse é um ano 2024, Saturno ele traz muitas memórias, ele também traz muita poesia e traz a preservação da cultura e uma reconexão, né, com as raízes culturais, né? Saturno são os antepassados, são os antigos, são os nossos avós, são as nossas origens, nossas raízes. E exatamente como Saturno é aquilo que é antigo em nós, e antigo em nossas raízes, nossa tradição e nossa história, da tradição da cultura da nossa sociedade, isso também é uma bênção para a gente aproveitar em 2024. Na mitologia hindu, a energia da preservação, do equilíbrio cósmico e também muitas vezes autoritário e que vai se sustentando e sustentando toda a criação e mantendo a criação, mantendo tudo no lugar, com todos os seus braços, com a sua força de permanecer, de manter, de manutenção da realidade, é Vishnu. Em todas as suas encarnações ele vai sustentando a ordem cósmica, né, através das suas várias faces, dos seus vários avatares. Então Vishnu, que é a energia da sustentação, do equilíbrio cósmico, né, austero. Vishnu ensina bastante sobre disciplina, sobre austeridade e sobre fazer reencarnar várias vezes até conseguir alcançar a excelência, a maestria naquilo que está fazendo. Vishnu também abençoa com disciplina saturnina, né, o ano de 2024.
2024, na mitologia chinesa, né, é o ano do dragão. E não só qualquer dragão, não de fogo, não de terra, não de ar, nem de água, né, de metal, né? Na verdade, é o dragão de madeira. O dragão de madeira na mitologia chinesa, né, é um dragão poderoso, corajoso, ambicioso, de grandes objetivos, inovador, sociável, carismático, empreendedor, né, impulsivo e que desafia as autoridades porque ele é uma autoridade maior, né? Ele também carrega a autoridade dele. Ele conta a história que lá entre os deuses e os animais celestiais, né, estavam observando o que estava acontecendo na Terra e o deus dragão resolveu fazer uma visita um pouco mais de perto. E ele virou um velho, maltrapilho, meio mendigo e resolveu caminhar sobre a Terra lá num vilarejo, num povoado lá na China. E aí então conta que ele percebeu que as pessoas estavam passando sede e que as pessoas não tinham água para poder, as plantações para poder irrigar o arroz e que as pessoas estavam com muita dificuldade, os rios estavam secos e não ia chover. E o rei dragão, o deus dragão, entendeu que não ia chover mesmo. Ele chamou o líder do povoado, que também era ambicioso, mas também queria fazer algo melhor e maior para todo o seu povo e disse: eu vou te ensinar uma coisa. Eu sou o Deus Dragão, eu vou te ensinar uma coisa, mas tu não pode dizer nunca pra ninguém que foi eu que te ensinei, nem que eu tive aqui, é segredo. E aí o líder do povoado disse: tudo bem, combinado, pode contar comigo. E o Deus Dragão disse assim: olha, não vai chover. Não vai chover, esquece isso, não vai chover, os rios estão secando, o negócio está complicado. Então, para você não ficar dependendo da chuva e não ficar dependendo dos rios, vocês precisam cavar, porque a água está lá embaixo. Né? Tem que cavar e pegar a água lá de baixo. Faz uma coisa chamada, vamos inventar um negócio chamado poço. E aí o líder ensinou isso para as pessoas e as pessoas começaram a cavar os seus poços, e aí então, com os poços, as pessoas ficaram livres de ter que esperar a chuva e de ter que usar a água do rio. E elas tiveram como prosperar e como manter a vida. Quando o Deus Dragão voltou lá para o céu, o grande imperador celestial disse assim: onde vocês, eu sei que contou para o povo como é que faz essa coisa do poço. Né? Eles não iam ter essa ideia. Quem foi? E ninguém falou nada, ninguém falou nada. Quero saber quem foi. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. E aí então, o grande imperador celestial disse: olha, vou botar o nome de todos vocês aqui numa urna e vou sortear. Quem eu sortear que vai ser o culpado. E aí ele foi na urna e sorteou o Deus Dragão. Porque esse ano de 2024, de um jeito ou de outro, as consequências, os karmas, para quem merece o que é correto, vai chegar. E essa é a sabedoria dos celestiais. E então, tirou exatamente o Deus Dragão e o grande imperador celestial disse: foi você, né? E aí o Deus Dragão, segurando a onda dele, disse assim: eu não sei se fui eu, mas se eu fui sorteado, eu vou lidar com as consequências então. São as regras. Né? E esse ano é um ano das regras, saturnino. Né? Então o grande celestial foi até a terra e disse: conta quem foi. E o senhor dos vilarejos: não vou contar, foi um mendigo que passou por aqui, deu uma ideia, não sei quem era. Né? Compromisso é compromisso, é um ano de Saturno, se comprometer. E aí, então o grande celestial disse: Deus Dragão, então você vai ter que lidar com as consequências. E o Deus Dragão disse: ok. Fazer o quê? Né? Você vai me dar um castigo? E o grande senhor celestial disse: não. A partir de agora você vai ser responsável sobre as águas. Quando vai chover, quando não vai chover, o curso dos rios, as águas dos poços. Quem vai cuidar das águas na terra vai ser você. E desde então, no Oriente, o dragão tem sido associado às águas, né? As águas das chuvas, as águas dos rios, né? As águas dos lençóis freáticos são os corpos dos dragões, né? Que o grande dragão celestial passa a ser o responsável, né? Honrando, né? Como consequências das escolhas que ele fez, das atitudes que ele tomou numa época bem difícil para nós, os humanos. Na mitologia católica, né, como é humano de, né, lutar, vencer e ser responsável, né, com austeridade e disciplina, não é humano do arcanjo Gabriel que fica lá cuidando das crianças e revelando as coisas aos profetas, né, ou a Maria. Não é humano do arcanjo, né, Uriel que trabalha com uma energia de revoluções da verdade de Deus. Não é humano do arcanjo Rafael que é a cura de Deus, né? Não é humano do arcanjo Raniel que é dos cupidos e do amor, nada disso. Esse é humano, né, dos arcanjos, não dos querubins, nem dos serafins, nem dos tronos, nem dos cupidos, nem dos principados. É o ano dos arcanjos. E o líder dos arcanjos, né, Sefirah-Hod, o líder dos arcanjos tem a ver com o arcanjo Miguel. Esse cara, ele não traz um pote de cura na mão, ele traz uma espada na mão para vencer a maldade, né, através de uma guerra, de uma luta, para trazer uma boa realidade para o mundo material, né? E com essa energia do número 8, a gente coloca ele em todas as direções, e arcanjo Miguel na frente, atrás, em cima, embaixo, dentro e fora, de um lado e do outro. Então é essa força, né, do arcanjo Miguel que traz a atuação de poder, de honra, de vencer os obstáculos, né, de lutar até alcançar o resultado. Essa energia de Saturno no ano de 2024.
2024, as energias principais de 2024, né, para a gente construir um amuleto dentro desse ano, né, traz a energia dos pinheiros, usar as pinhas, usar a força dos pinheiros, do cipreste, da pedra ônix, do enxofre, do chumbo, do chumbinho mesmo, até de pescaria, né, trazer essa energia da cor magenta, da cor grafite, da cor preta, né, essas cores todas têm a ver com essas cores, essas plantas, essas pedras têm a ver com a energia de 2024. Costurar um saquinho nessa cor, né, uma cor grafite, uma cor magenta, esse rosa indo mais para uma energia um pouco mais escura, com mais violeta, né, dentro desse rosa, um vermelho, né, com uma força de um amor profundo, transcendente, com o preto, com o grafite, essas energias profundas do dragão de madeira, do Saturno, né, realmente costurar. O grafite é a principal, né, essa coisa meio hematita, né, botar isso dentro com uma pedra de ônix, com uma pedra de obsidiana negra, né, colocar essas forças escuras, negras, profundas dentro, né, com responsabilidade, com pinheiro, com cipreste, com confrei, né, e costurar, né, com a energia de Hera, costurar. E esse saquinho pode ser, né, com esse chumbo, essa espada de Arcanjo Miguel, né, e outros símbolos desse ano, né, pode formar o talismã de 2024, o talismã que vai ancorar a força de 2024. Você pode usar também símbolos de Saturno, né, para poder ancorar o quadrado mágico de Saturno, a assinatura planetária de Saturno, nessas magias saturninas para poder ancorar, né, bênçãos em 2024. Em 2024 é um ano para a gente escrever este livro do tempo, né? E tem um evento bem importante que vai acontecer em 2024, né? Urano, que está passando pelo dentro do signo de Touro, né? Ele vai receber 2 encontros. No começo um pouco mais do ano com Júpiter e depois com Marte. Com Marte e com Júpiter ao longo do ano, né? Em julho, o Júpiter e o Marte e Urano vão se encontrar no signo de Touro, né? Alinhado com uma estrela, é Algol, a estrela da constelação de Perseu, a cabeça da Medusa que Perseu está segurando na constelação dele, essa estrela que o olho da Medusa chama Algol. E essa é um momento para a gente pensar um pouquinho na história da Medusa. Vou contar para vocês a minha versão dessa história, né? A minha síntese, a minha inspiração dessa história. Então, na história da Medusa, conta que a Medusa com as outras irmãs dela, eram 3 irmãs, elas eram górgonas. E essas górgonas eram de uma família que amava muito a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da fertilidade. Elas eram uma relação lindíssima com Afrodite, essa deusa do amor e da beleza. Elas honravam Afrodite, elas eram lindíssimas, belíssimas, encantadoras. E aí então, né, a Medusa era a única das 3 irmãs que eram mortais. E ela abdicou da imortalidade dela, ela abdicou dessa conexão dela com Afrodite porque ela resolveu honrar uma outra deusa. Ela resolveu honrar uma deusa de vida e de morte, de lutas e de inteligência e de progresso e desenvolvimento, que era Atena. E ela resolveu honrar Atena e se tornar uma sacerdotisa de Atena, mesmo tendo nascido numa família, né, com a beleza da Afrodite. Ela muito bela, mas resolveu honrar uma deusa executiva, prática, pragmática, realista, pé no chão, como o ano de 2024, né? E então ela resolveu honrar Atena. E ao honrar essa Atena, que é uma deusa astuta, de conhecimento e de estratégia, né? Meio Marte da guerra, meio Mercúrio da inteligência, essa combinação saturna, né? É uma deusa que é resultado de outras deusas de justiça anteriores a ela, de metamorfoses anteriores a ela, né? Lá na cabeça de Zeus, a mitologia tem muitas partes, mas conta que a Medusa, ela foi lá se tornar uma sacerdotisa de Atena. Ela era tão devota que se tornou a grande sacerdotisa de Atena. E com a beleza dela, muitos eram seduzidos por ela. Independente ela querer seduzir ou não, as pessoas caíam, né, apaixonados por ela. E lá pelas tantas, um dos grandes sedutores que queria seduzir ela de qualquer jeito, né, era Poseidon. E Poseidon e a Medusa começaram a ter uma fé, uns beijos, uns olhares, umas conexões, assim, mas ela não podia e ela não queria entrar numa história de amor, ela não queria casar, não queria viver como uma esposa do deus, ela queria continuar com a vida dela, apesar de ter se encantado também, né, ela queria continuar com a vida dela de Atena. Mas, desrespeitosamente, Poseidon invade o templo de Atena, apaixonado, cheio de luxúria e desejo, né, apaixonado, né, com esse transtornado, completamente
fora desse ano que é correto, justo, sério, né, responsável, disciplinado, né, completamente ensandecido e louco, o Poseidon entra no templo de Atena e estupra, né, e pega a amada dele e estupra por desejo, acreditando que a vontade dele é superior à vontade dela, né, infelizmente. E então esse é um ano em que as coisas precisam lidar com as consequências. E levando isso para a história da Medusa, ela reza para a deusa que ela é tão devota, pedindo para que a deusa ajudasse ela a colocar todo o horror que ela estava sentindo por aquele ato absurdo, né, para fora, que ela pudesse ter forças a partir do horror que ela estava sentindo para tirar esse Deus de cima dela e do que estava acontecendo. E através da fé dela e da conexão dela com Atena, né, que é uma estrategista e que oferece armas para aqueles que querem lutar com inteligência, né, todo o horror da Medusa vem para fora. E ela fica com o rosto desfigurado, ela perde completamente a beleza dela, com os olhos esbugalhados, com os cabelos de serpente, né? E aí, diante daquele horror, o Poseidon se afasta e ele é banido, ele volta lá para os oceanos dele, né? E então conseguindo tirar aquilo, mas o horror era tão grande, o horror veio tão para fora, que perdendo a beleza ela vira um monstro, e como um monstro ela se retira do mundo e ela vai para os confins do mundo conhecido da época, ela vai para os lugares mais, né, recônditos, mais longes, mais distantes da Terra, né? Saturno, no mapa desse ano, de 2024, fala muito de lugares distantes, lugares profundos, lugares ermos, né? Fala muito desses lugares onde há isolamento. E lá, vivendo no canto dela profundo, né, em contato com o horror que ela estava sentindo, em contato com a dor que ela estava sentindo, e qualquer um que chegasse lá perto dela e olhasse nos olhos dela ia ficar petrificado diante do horror que ela sentia, diante do trauma que ela estava vivendo, né, tendo que lidar com as consequências daquilo que aconteceu. Profundamente o rosto, a face do trauma, a face traumatizada, né, petrificadora, né, que fica petrificado diante de tamanho horror e absurdo. E aí então, né, um dia Atena, que era uma deusa guerreira, disse: precisamos resolver, né, esse negócio, e pede para Perseu ir lá e matar a Medusa, livrar a Medusa desse horror, resolver o trauma, né? E aí, de um jeito meio, né, drástico, né? Porque ir para uma pessoa que já está isolada, está longe, está lá profundo, né? Do Perseu como um guerreiro, né, e como um herói nessa história. Ele vai até lá e ele encontra a caverna da Medusa, só que ele não vai despreparado. Esse é o ano de Saturno, tem que ser preparado, leva tempo para poder angariar tudo que precisa, disciplina, até se tornar competente, não amador, profissional naquilo que faz, né, exigente naquilo que faz. O Perseu, ele consegue o escudo da deusa Atena, as sandálias aladas do deus Hermes, ele consegue a espada do deus da guerra, do Marte, ele consegue o elmo da invisibilidade do deus da morte, do Hades, o manto de beleza da Afrodite, né? E ele vai com essa parafernália toda e acaba encontrando a caverna, o inconsciente, o profundo das memórias antigas que tem a ver com 2024. Ele acha a caverna, o canto aonde a Medusa está. E aí então, para ela não ver ele chegando, ele bota o elmo da invisibilidade, a capacidade de lidar com as coisas de uma maneira um pouco desidentificada. Ele usa as sandálias aladas de Hermes para não fazer pegadas no chão, que é a nossa capacidade de pensamento rápido. Ele também começa a usar o escudo da deusa Atena para procurar pelo reflexo, não para olhar nos olhos da Medusa, senão ele seria petrificado. E essa é a nossa capacidade de ficar refletindo e pensando a respeito de. E aí, quando ele acha a Medusa, ele usa a espada do discernir, de separar o que serve do que não serve na vida, e corta a cabeça dela. E quando o trauma é curado, uma profunda sensação de liberdade, né, acontece. Quando a cabeça cai no chão, ele enrola a cabeça no manto de Afrodite, que era um manto onde só passa beleza. E como a cabeça petrificava pela feiura e o manto só passa beleza, lá a cabeça perdia os poderes dentro do manto. E aí então, com essa força, com essa profunda sensação de liberdade do trauma curado, de dentro do corpo da Medusa nasce Pégasus, a própria versão da Medusa, de novo em liberdade, né, com as asas abertas, soltas, livre, sem perder a força dela, era um cavalo, né, mas ganhando a liberdade do trauma, um cavalo com asas, né, e aí Perseu volta, né, montado no Pégasus, até que ele acha uma jovem chamada Andrômeda, né, acorrentada num rochedo, sendo oferecido em sacrifício aos monstros dos mares. Porque Ceto, que é o monstro dos mares, que também era um tipo de pai da Medusa,
Certo que era um monstro dos mares, né? Foi mandado por Poseidon, como aquela situação aconteceu lá no templo da Atena, entre o Poseidon e a Medusa. O Poseidon e a Atena começaram a ter brigas e conflitos e confrontos, porque a Atena deu esse poder para a Medusa se defender do Poseidon. Depois o Poseidon e a Medusa tiveram uma outra briga para saber quem ia ser o patrono da cidade de Atenas, na Grécia, e ganhou Atena. Tanto isso que o nome é Atenas, né? Várias vezes o Poseidon foi perdendo para Atena. E exatamente porque o Poseidon foi perdendo para Atena, né, essa briga foi aumentando, e às vezes donzelas das cidades de Atena tinham que ser oferecidas em sacrifícios, né, quando as ninfas e os seres do mar eram ofendidos, né, para que apaziguasse a ira dos mares, para que as emoções e os sentimentos dos oceanos não destruíssem os projetos e as ideias das cidades de Atenas. E aí, então, esse foi o caso de ninfas ofendidas por causa da mãe da Andrômeda. A Andrômeda foi oferecida em sacrifício acorrentada. Quando Perseu passa por ali e vê a jovem Andrômeda, ele pergunta: Andrômeda, se eu vencer o monstro, você casa comigo? Né? E Andrômeda disse: se não precisar ser sacrifício, eu caso com você. Quando apareceu o grande monstro, né, Perseu pega a cabeça da Medusa, petrifica o monstro e aí então bota de volta dentro do manto da beleza e salva Andrômeda, tira das correntes. Atena abençoa, e aqui é interessante porque quando houve um conflito entre o masculino e o feminino, quando Poseidon, né, desrespeitosamente tentou, né, invadir a Medusa. E agora existe um conforto, um equilíbrio, uma reunião, né, um casamento interno do masculino e feminino, quando a deusa Atena agora abençoa, né, uma união consentida do Perseu com a Andrômeda. E aqui é uma reunião dessas forças que trabalha essa energia de cura. A cura do trauma do passado, a cura das memórias, a cura do que foi, não desrespeitando a história, mas dando os próximos passos, incluindo essa história e dando os próximos passos para isso seguir no futuro, né? Então, Júpiter, que é a grande bênção, né? Marte, que é o guerreiro que vai lá e resolve. Em Urano, temos que fazer diferente, né? Em conjunção com Algol, em julho, né? Significa que ou a gente vai estar num pedaço do mito, né, passando pelos traumas de novo, petrificando, né, sendo petrificado, entrando em contato com a dor ou com o sofrimento, algo terrível para acontecer em julho, quando Júpiter e Marte e Urano, em conjunção com Urano, na estrela Algol, né, ou então em julho de 2024, isso representa uma grande cura, uma grande revolução. O ano é de Saturno, né, e Saturno vai estar no signo de Aquário, que é um signo também regido por Urano, né, e essas conjunções que Urano vai ter com Júpiter e Marte e Algol, em julho, né, são a grande poder, o grande coração, a grande força, ou para alcançar a liberdade, né, ou para a gente poder ter que encarar a face que petrifica, a face da dor, a face do sofrimento, dos cabelos de serpente. Por isso é um tempo para a gente realmente escrever no livro do tempo, escrever no livro que lembra das nossas memórias, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa, com disciplina, com justiça, com ética, né, com tempo, né, alcançar essas novas formas de estar vivendo um mundo melhor. Esse é o convite de 2024 para cada um de nós. Eu sempre que faço essas conversas sobre o ano, eu sempre gosto de terminar essas conversas com uma meditação, né? Com uma energia que leva a gente para dentro, uma atenção para dentro, para que o nosso inconsciente traga algumas respostas de como vai ser esse ano, né? No caso de 2024, para cada um de nós. Então eu vou pedir para você fechar os olhos, levar a sua atenção para dentro, respirar fundo, soltar o ar devagar e começar a passear com a sua atenção por cada uma das partes do seu corpo. Levar sua atenção para os dedos dos pés, para a planta e para o dorso dos pés, para os tornozelos. Verifica se eles estão relaxados ou não, passeando com a sua atenção, mexendo nos pés se você sentir que isso pode ajudar a relaxar. E leva a sua atenção e o relaxamento dos pés para as pernas, as panturrilhas, as canelas, os joelhos, as coxas, relaxando, soltando, movendo se você sentir que isso ajuda. Perceba a sua perna direita e esquerda completamente relaxadas. E leva a sua atenção agora vértebra por vértebra da coluna, relaxando as costelas entre os músculos das costas, relaxando as costas desde a região do quadril, desde o cóccix, por trás da lombar,
por trás da torácica, dessa região do corpo e até a cervical. E deixe esse relaxamento derreter pelos ombros, os braços, os cotovelos, até os pulsos, sentindo os dedos das mãos ficando longos, passeando com a sua atenção e relaxando. Relaxando e soltando, movendo se você sentir que ajuda a relaxar. E deixe esse relaxamento abraçar seu corpo e relaxar os órgãos internos, da pelvis, do abdômen e do tórax, do ventre, da barriga e do peito, os intestinos, a bexiga, os rins, o estômago, baço, pâncreas, fígado, vesícula, sentindo o coração pulsar no lugar que é dele por direito, no centro do peito. Relaxando o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Respira e solta o ar devagar. Sente o corpo expandindo e contraindo, crescendo e diminuindo. A garganta, e do alto da sua cabeça, veja o seu corpo totalmente relaxado. E deixa o relaxamento entrar na cabeça, soltando a língua no assoalho da boca, as bochechas, passeando com a atenção e relaxando o nariz, os olhos, deixando a testa lisa, o couro cabeludo solto sobre sua cabeça, ouvidos. E nesse estado de relaxamento, lembra ou cria com a sua imaginação um dia que você estava caminhando sobre a areia. Caminhando sobre a areia, talvez areia de praia, talvez algumas dunas, morros, montanhas, montes de areia. Andando pela areia, sinta os seus pés, passo por passo, na areia. Ouça o som das suas pegadas na areia. Sinta os grãos de areia na sola dos seus pés e entre os dedos dos pés. Perceba se a areia está quente ou está fria. Veja a cor dessa areia, se ela é esbranquiçada, transparente, amarelada, dourada, acinzentada. Como é sua areia? Passo por passo, te levando para frente. E você começa a perceber que está numa região de muitas areias, uma região de dunas de muitas areias, que se estendem para um lado e para o outro. Você percebe que você está num deserto de areias, num deserto salgado de areias, estéril, seco, sem vida, de areias, sem vida. E aí então, percebe que nesse deserto seco de areia, sem vida, mais alguém caminha com você. Uma figura feminina, toda de preto, com capuz sobre a cabeça, toda de preto. A energia de Saturno, o deus dragão de madeira. Essa energia que caminha em meio à terra seca, estéril e sem vida. Passo por passo, caminha com você. E essa figura mais velha, antiga, uma senhora, uma velha antiga de preto, ela começa
sem falar nada, a conduzir seus passos, de maneira que os seus passos começam a traçar no chão um largo e grande círculo, passo por passo, traçando uma curva, construindo passo por passo um grande círculo. Passo por passo, mais um pedaço do círculo sendo feito a cada passo, criando esse grande arco, esse grande círculo. E quando o círculo termina de ser construído, quando o círculo termina de ser feito, quando a circunferência é completa, quando a roda é totalmente montada, você sente a presença das 8 direções. Você sente a presença do norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Sente a presença da rosa dos ventos, das direções. E no centro desse círculo, a balança da justiça. E na balança da justiça existem sementes. Nada vem pronto no ano de Saturno, só sementes. Sementes de um lado da balança e do outro lado da balança cristais. E você começa então, vai lá, pega algumas pedras, alguns cristais e pega algumas sementes e começa a colocar dentro das areias, dentro do círculo, preenchendo todo o círculo com sementes e com cristais. E a cada semente e a cada cristal que você vai botando na terra, vá fazendo os seus pedidos para 2024. Peça amor, peça paciência, peça a sua prosperidade, a sua abundância, peça soluções, peça alegria, coragem, peça que você possa ter disponibilidade para ouvir, para falar, memória, disciplina, que você possa receber as bênçãos dos deuses, que você possa receber viagens, estudos, muitos amigos, bons momentos com a família, fertilidade, um olhar amoroso de seus filhos, enteados, gatos, cachorros, samambaias, suculentas e tudo aquilo que é importante para você. Vá plantando suas histórias de amor, de afeto, seus novos aprendizados, seus bons negócios, suas inteligências, suas inspirações, suas criatividades, seu sucesso. Vá plantando com cristais e sementes, preenchendo todo o seu círculo sagrado, todo esse espaço dentro do limite do círculo, preenchendo esse espaço com seus cristais, com suas raízes, com essas sementes que você vai colocando dentro da terra. E aí sinta que a terra começa a tremer. E a terra começa a tremer e esse trepidar da terra mostram pequenas folhinhas. O verde começa a nascer. De dentro, o seu círculo sagrado, o seu espaço delimitado se torna fértil. Resultado do seu trabalho, resultado do seu esforço, o seu lugar sagrado se torna fértil. E você começa a ver ele todo se preenchendo, se enchendo de brotos, de brotinhos, de gramíneas, de pequenas folhinhas daquilo que vai crescer e crescer e crescer ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E aí então, no centro desse lugar, aparece um poço, uma fonte. Do lado do poço da fonte tem uma rocha, um cristal muito grande, com um sol dentro do cristal. Um poço, uma fonte, e na lateral do poço tem desenhado uma lua.
E uma terceira presença, uma energia, um colar de pérolas, um colar com asas de pássaros em formato de uma estrela. Um colar em formato de estrela, um poço com desenho de meia-lua e uma grande pedra com um sol lá dentro. E uma dessas três caminhos, desses três símbolos, dessas três energias, você vai ter que escolher para abençoar o seu círculo sagrado de fertilidade. O seu círculo de bênçãos de 2024. Quem você escolhe para ser a madrinha do seu círculo de 2024? A rocha, a pedra com o sol? Ou o poço com a lua? Ou você escolhe o colar de asas e pérolas que tem a ver com a estrela, com o formato de estrela? É a estrela, a lua ou o sol? O colar de asas ou a fonte, o poço ou a rocha? Escolha um dos três: sol, lua ou estrela. Se você escolheu o sol, ou a lua, ou a estrela, peça que ela abençoe todo o seu jardim. Que ela dê suas bênçãos para você em 2024. Se você escolheu o sol, diga a palavra Alat para abençoar todo o seu jardim. Se você escolheu o poço, a lua, diga a palavra Manat para abençoar todo o seu jardim, todo o seu círculo, suas bênçãos de 2024. Mas se em 2024 você escolheu o colar de asas, a estrela, você pronuncia a expressão Al-Uzá. Al-Uzá. Para preencher, para abençoar o seu jardim em 2024. Expire profundamente. Solta o ar devagar. E perceba que toda essa região do seu jardim vai sendo preenchida por uma névoa, uma neblina, uma cerração. Como gotículas de orvalho que vão tornando mais fértil essa terra. Suas bênçãos de 2024. E todo esse cenário vai desaparecendo. E você vai aparecendo e vai reaparecendo e vai ficando nítido esse lugar onde você está ouvindo essa gravação. Esse lugar onde você está ouvindo esse vídeo, onde você está ouvindo essa palestra, onde você está fazendo esse exercício que abençoa o seu 2024. E aí então? O que você escolheu? Alat, o sol, ou Manat, a lua? Ou a estrela da manhã, a estrela da tarde, Al-Uzá? Se você escolheu o sol, né, a rocha com o sol dentro, Alat, para abençoar seu jardim, essa é a energia do poder. E ela diz que você vai colocar suas bênçãos de 2024 no seu caminho espiritual. E você precisa cuidar do seu caminho espiritual e isso vai trazer muitas bênçãos para você, né? Você precisa trazer essa força de brilhar com você, né, o seu caminho espiritual. Se você escolheu Manat, a lua, o poço, né, ela fala muito sobre a sorte estar do seu lado. E precisa cuidar não do seu caminho espiritual, mas do seu mundo material, da sua saúde física e do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua capacidade de gerar dinheiro e de cuidar no mundo bem físico, bem na matéria. Mas se você escolheu como madrinha de 2024 a estrela da manhã, a estrela da tarde, o colar de asas, se você escolheu Al-Uzá, né, então você precisa cuidar esse ano. As grandes bênçãos de 2024 é sobre suas relações, sobre seus vínculos, sobre suas parcerias, né, sociedades, amores, famílias, amizades. São os vínculos e as parcerias que vão estar abençoando o teu 2024. Al-Uzá, o colar de asas, a estrela, uma bênção sobre as relações de 2024. Manat, a lua, a água, o poço, a fonte, uma bênção sobre o seu mundo material em 2024. Mas Alat, a rocha, o sol, o brilho, a luz, o poder, né, uma bênção sobre o seu caminho espiritual 2024. E um feliz 2024!